A educação virtual é uma arma importante para detectar informações falsas no noticiário. A palavra destacada possui sentido A. Denotativo, pois está sendo usada em sentido literal. B. Conotativo, pois está sendo usada em sentido figurado. C. Denotativo, pois está sendo usada em sentido figurado. D. Conotativo, pois está sendo usada em sentido literal. Resposta: B. Conotativo, pois está sendo usada em sentido figurado. Na frase "a educação virtual é uma arma importante para detectar informações falsas no noticiário", a palavra arma está sendo usada em sentido figurado, não literal. Ela não se refere a um objeto físico, mas sim a uma ferramenta poderosa ou recurso. 2. No fragmento há uma certa vulnerabilidade porque não se sabe mediar a absorção da informação que se recebe. As orações são classificadas como A. Coordenadas sindéticas explicativas. B. Coordenadas sindéticas alternativas. C. Coordenadas sindéticas conclusivas. D. Coordenadas sindéticas aditivas. Resposta: A. Coordenadas sindéticas explicativas. No fragmento há uma certa vulnerabilidade porque não se sabe mediar a absorção da informação que se recebe. As orações são classificadas como coordenadas sindéticas explicativas. A segunda oração, porque não se sabe mediar a absorção da informação que se recebe, está explicando a razão ou causa da primeira oração. Há uma certa vulnerabilidade. 3. Considerando o uso da língua portuguesa no texto, pode-se dizer que A. Trata-se de uma linguagem coloquial. B. Trata-se de uma linguagem regional. C. Trata-se de uma linguagem vulgar. D. Trata-se de uma linguagem culta. Resposta: D. Trata-se de uma linguagem culta. Com base no fragmento fornecido, há uma certa vulnerabilidade porque não se sabe mediar a absorção da informação que se recebe. A linguagem utilizada parece ser formal e adequada para um contexto de discussão ou exposição de ideias. 4. De acordo com a acentuação gráfica, as palavras dócil, público e crítica são, respectivamente: A. Proparoxítona, proparoxítona, proparoxítona. B. Paroxítona, proparoxítona, proparoxítona. C. Oxítona, proparoxítona, proparoxítona. D. Oxítona, proparoxítona e paroxítona. Resposta: B. Paroxítona, proparoxítona, proparoxítona. Dócil. As palavras paroxítonas terminadas em L, R e X são acentuadas. Público e crítica. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. 5. Marque a alternativa que preenche corretamente as lacunas. Iniciaremos aulas 8 horas da manhã e daremos boas-vindas. Todos. A, as, a. B, as, tas, a. C, as, tas, a. D, as, tas, a. Resposta: C, as, tas, a. Iniciaremos as aulas às 8 horas da manhã e daremos boas-vindas a todos. 6. Considerando a concordância nominal, analise as orações a seguir e marque a alternativa correta. Primeira. Comprei uma caneta e uma borracha azuis. Segunda. Comprei uma caneta e uma borracha azul. A concordância de ambas as orações está correta, pois o adjetivo pode concordar com os dois substantivos ou apenas com o mais próximo. B. A concordância da primeira oração está incorreta, pois o adjetivo deve concordar apenas com o substantivo mais próximo. C. A concordância da segunda oração está incorreta, pois o adjetivo deve concordar com ambos os substantivos. D. A concordância da primeira oração está correta, pois o adjetivo está caracterizando mais de uma borracha. Resposta: A. A concordância de ambas as orações está correta, pois o adjetivo pode concordar com os dois substantivos ou apenas com o mais próximo. A concordância nominal correta ocorre quando o adjetivo concorda em gênero e número com o substantivo ao qual se refere. No caso das orações fornecidas, o adjetivo azuis na primeira e azul na segunda devem concordar com ambos os substantivos, caneta e borracha, já que eles estão no mesmo número e gênero. 7. Marque a alternativa em que todas as palavras estão escritas corretamente. A. Esquizofrênico, convivência.
B. Cabeleireiro, esquizofrênico. C. Convivência, beneficente. D. Supérfluo, bicarbonato. Resposta: B. Cabeleireiro, esquizofrênico. Esquizofrênico, convivência. Beneficente supérfluo, bicarbonato. 8. Um capital de R$ 1.000 foi aplicado em regime de juro composto por um período de 2 meses, e após esse período, produziu um montante de R$ 1.210. Considerando os dados apresentados, podemos afirmar que a taxa de juros da aplicação foi de A. 4% ao mês. B. 6% ao mês. C. 8% ao mês. D. 10% ao mês. Resposta: D. 10% ao mês. Para encontrar a taxa de juros da aplicação, podemos usar a fórmula do montante M produzido por um capital C aplicado a uma taxa de juros I durante N períodos. M igual C vezes 1 mais C elevado a N. Dado que o capital inicial C é R$ 1.000, o montante M é R$ 1.210 e o período é de 2 meses, precisamos calcular a taxa de juros I. Substituindo os valores conhecidos na fórmula, temos 1.210 é igual a 1.000 vezes 1 mais I ao quadrado. Dividindo ambos os lados da equação por 1.000, temos 1.200 por 1.000 igual 1 mais I ao quadrado. 21 igual 1 mais I ao quadrado. Agora, podemos tirar a raiz quadrada de ambos os lados. Raiz quadrada de 1,21 é igual a 1 mais I. 1,1 é igual a 1 mais I. Agora, subtraindo 1 de ambos os lados, obtemos. Para transformar 0,1 em uma porcentagem, multiplicamos por 100. 0,1 vezes 100 é igual a 10%. 9. Um trabalhador de 1,80 metros de altura, observe em um dia ensolarado a sombra de um prédio e a sua própria sombra. Visto que o trabalhador não possuía fita métrica ou qualquer instrumento de medida usual, ele tomou um cordão, verificando que a sombra do prédio era 11,5 vezes maior que a sua. Com base no exposto, a altura do prédio será A. 16,7 metros. B. 12,8 metros. C. 20,7 metros. D. 60,9 metros. Resposta: C. 20,7 metros. Dado que a sombra do prédio é 11,5 vezes maior que a sombra do trabalhador, podemos estabelecer a seguinte proporção: altura do prédio por altura do trabalhador igual comprimento da sombra do prédio por comprimento da sombra do trabalhador. Substituindo os valores conhecidos, onde a altura do trabalhador é 1,80 metros e a relação entre as sombras é 11,5, temos a altura do prédio por 1,80 é igual a 11,5. Para encontrar a altura do prédio, multiplicamos 1,80 por 11,5. A altura do prédio igual a 1,80 vezes 11,5 é igual a 20,7 metros. 10. De acordo com o Estatuto do Servidor, readaptação é A. A investidura do funcionário estável em cargo mais compatível com a capacidade física e ou intelectual respeitada a habilitação profissional necessária. B. O reingresso no serviço público de funcionário aposentado por invalidez. C. O reingresso no serviço público de funcionário de cargo em disponibilidade. D. O reingresso no serviço público de funcionário demitido ou exonerado ilegalmente, com o ressarcimento dos prejuízos decorrentes do afastamento. Resposta: A. A investidura do funcionário estável em cargo mais compatível com a capacidade física e ou intelectual respeitada a habilitação profissional necessária. A readaptação, conforme definido no Estatuto do Servidor, refere-se à ação de realocar um funcionário estável em um cargo que seja mais compatível com sua capacidade física e ou intelectual, desde que ele possua a habilitação profissional necessária para desempenhar as funções desse novo cargo. 11. Segundo o Estatuto do Servidor, a licença para tratamento de saúde será concedida: A. Mediante atestado médico. B. Mediante inspeção médica. C. Mediante autorização do chefe ou responsável pelo órgão. D. Mediante solicitação do funcionário por escrito, com antecedência mínima de 30 dias. Resposta: B. Mediante inspeção médica.
A licença para tratamento de saúde, conforme estabelecido no Estatuto do Servidor, é concedida mediante inspeção médica. Isso significa que para que um servidor público obtenha uma licença para tratamento de saúde, é necessário passar por uma avaliação médica oficial, realizada por profissional designado pelo órgão competente. 12. De acordo com a Lei Orgânica Municipal, o planejamento, a administração e o exercício do poder de polícia sobre o trânsito nas vias urbanas e nas estradas municipais é de competência da DU. A. Secretária de Desenvolvimento Urbano. B. Secretária de Infraestrutura. C. Município. D. Estado de Goiás. Resposta. C. Município. Nos termos da Lei Orgânica Municipal, a responsabilidade pelo planejamento, administração e exercício do poder de polícia sobre o trânsito nas vias urbanas e estradas municipais é atribuída ao próprio município. Isso significa que cabe à administração municipal, através dos órgãos competentes, como a Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte ou órgão equivalente, a gestão e fiscalização do tráfego de veículos e pedestres dentro do âmbito municipal. 13. Em relação à ferramenta pincel de formatação no Microsoft Word, é correto afirmar: A. Copia a formatação e pode ser aplicado em outro texto. B. Executa um atalho do Paint para inserir a formatação Word Art. C. Insere um elemento de formatação Smart Art no texto. D. Abre uma janela de formatação em relação ao botão referência cruzada. Resposta. A. Copia a formatação e pode ser aplicado em outro texto. A ferramenta pincel de formatação no Microsoft Word é usada para copiar a formatação de um texto ou objeto e aplicá-la a outro texto ou objeto. 14. Qual alternativa correta corresponde à ação de executar o separador de milhares em célula que contém os números 15.061.984 no formato brasileiro do Microsoft Excel 2007, A. 15.061,984.00. B. 15.061.984,00. C. 15.061.984.00. D. 15.061,984,00. Resposta. B. 15.061.984,00. No formato brasileiro, o separador de milhares é representado pelo ponto e o separador decimal é representado pela vírgula. 15. Ao pressionar vinqueia quando o Microsoft Word está aberto, o que ocorre? A. Abre a janela Windows Explorer. B. Fecha a janela ativa. C. Abre o executor de tarefas. D. Abre a estrutura de tópicos do Word. Resposta. A. Abre a janela Windows Explorer. Ao pressionar vinqueia no teclado enquanto o Microsoft Word está aberto, você está acionando um atalho de teclado específico do sistema operacional Windows. Esse atalho é projetado para abrir o Windows Explorer, que é um gerenciador de arquivos usado para navegar pelos arquivos e pastas no seu computador.